Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Que bom que acendeu. Eu já ia pedir para acender. E eu sou da velha guarda, irmãos. Eu, se não acender, se eu não ver o rosto, o povo moderno, tudo escuro, né? O pastor falou agora assim: você não trouxe o iPad? Eu falei: eu trouxe a iFolha, né? Que é o que eu uso até. Eu aprendi desse jeito, irmãos. E segundo o pastor Aguiar, cavalo velho não muda trote, né? Então não tem como mudar depois de velho, né? Aprendeu dessa forma. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém? Embora dizem que em 2026 não tem ninguém mais puro, ou está no Monjaro ou está no Rivotril. Diz isso, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, né? Mas diz que, eu conversei com o médico, disse que esse Monjaro é bom mesmo, viu, irmãos? Diz que tem até mulher engravidando porque desinflama o negócio que a mulher tem, endometriose, uma coisa assim. E é verdade mesmo, diz que é um remédio bom. Se você está no Monjaro, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, vamos lá, meus irmãos, deixa eu falar com vocês rapidinho. Eu tenho um material ali fora, acho que os irmãos ao entrar viram, alguma coisa infantil, né? Tenho o meu material, né? Eu tenho 2 livros. Eu escrevi esse livro aqui há algum tempo já, do Sim até o Fim, mas recentemente, esse aqui eu ainda não trouxe aqui, eu escrevi esse livro aqui, Reconstruindo Nós Dois. Esse aqui dá para ler no noivo, no namorado, mas esse não, esse é só para casado, porque é um livro para você ler em 11 semanas, né? Então é para gente que fala assim: eu tenho preguiça. Se você não lê isso aqui em 11 semanas, nem preguiça você tem doença, tá, gente? Porque é muito fácil de ler, tá bom? 11 semanas e ficou assim desculpa, não me tenha por arrogante, tá, gente? Mas ficou assim uma mentoria para casais, ficou muito bacana. Eu tenho vendido muito, igrejas têm me procurado, fazendo em células de casais, escola bíblica de casais, encontro de casais, e adquirido esse livro. Ficou muito bacana, tá bom? Pastor, quanto custa esse livro? R$700, tá, irmão? De qualquer lugar, só que não tem lugar nenhum, é só comigo. E eu vendo por R$39, tá bom? R$39, esse aqui R$35, comprando os dois fica R$70, tá bom, gente? E eu trouxe também algumas Bíblias, King James, estava falando agora com o pastor, a versão mais próxima do original, uma Bíblia luxo, uma Bíblia para a vida inteira. E o detalhe, além de ser uma Bíblia muito boa, ela é uma Bíblia com letra extra gigante, né? Então muita gente falava: ai, pastor, eu não enxergo. Agora essa aqui você enxerga, e se você não enxerga essa aqui, você tem que operar, porque não tem o que fazer, tá, gente? Porque aí você está cego mesmo. Então, porque essa aqui a letra é boa. Eu tenho ela na cor branca, na cor marrom, e eu na cor rosa. Porque se algum marido quiser abençoar a esposa hoje, você comprar essa Bíblia para sua esposa hoje, você vai ganhar de presente 3 meses de alvará de soltura, tá bom? Você vai poder ir para o shopping, você vai poder jogar bola, você vai poder pescar. Pastor, eu quero ficar sentado no sofá. Você tem direito 3 meses. Esses dias o irmão comprou 4. Eu falei: mas por que 4, irmão? Ele falou: eu quero ficar 1 ano tranquilo, né? Então, essa Bíblia aqui é bacana. Outra coisa que eu incentivo você a comprar, porque a oportunidade ela passa e não volta. Essa Bíblia aqui está por um preço extraordinário. Uma Bíblia que você compra aqui em Campinas por 200, 230, até 250. Eu vendo a R$170. Meu preço é bacana, é justo. Aceito dente de ouro, telecena. Nós fazemos qualquer negócio, tá bom? No final você abençoa a minha vida. É uma maneira de eu levar o leite para os meus bezerros lá, tá bom, gente? Amém? Amém, irmãos? Não, então tá bom, vocês estão aí. Vamos lá para a palavra de Deus. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Quem crê que Deus tem lugares altos? Amém, irmão? Mas não é fácil subir, tá, irmãos? Deus tem lugares altos, mas não é fácil subir. Glória a Deus. Juízes capítulo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Pouca gente, hein? Vamos ver, quem não achou, diga: eu vou também. Amém, né? Ninguém vai para o inferno porque não achou o texto, né, irmãos? Juízes capítulo 1,
Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué. Diga Josué. Quem é que morreu aí, irmãos? Josué, não é mais Moisés. Moisés liderou, por muitos anos o povo de Deus, por 40 anos, assumiu depois da morte de Moisés Josué. E Josué então recebe essa missão de conduzir o povo de Deus, mas ele morre agora. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Diga comigo, Judá subirá. Quem é que subiu o monte? Judá subirá. Eis que entreguei esta terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus, os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Que Deus abençoe essa palavra ao meu e ao seu coração. Quem pode dar uma glória a Deus pela palavra aí? Quem ama a palavra? Amém, irmãos? Eu amo até a capa da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Queridos, Juízes, o livro de Juízes tem a finalidade de mostrar as primeiras ações desse povo que está entrando na terra prometida. Eles sonharam com este tempo, eles buscaram isso, eles caminharam durante 40 anos, foi uma longa espera, e agora eles entram na terra prometida, eles estão agora vivendo a promessa de Deus, e nós nos frustramos, pelo menos eu me frustro, quando eu leio esse livro, eu me decepciono. Por quê? Porque esse povo que recebe tanto de Deus, que é tão abençoado, eles oscilam, alguns momentos eles estão bem com Deus, outros momentos eles estão mal, e todo o livro narra isso, essa oscilação. Mas para mim o que mais marca nesse livro é a graça de Deus, que mesmo a gente às vezes pisando na bola, mesmo a gente caindo, Deus sempre nos levanta, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma resposta, Deus continua sendo fiel, até mesmo quando nós somos infiéis. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Muito bem, irmãos. Porém, o texto que nós lemos, e eu quero falar 3 coisas com vocês aqui, começa com uma notícia ruim, uma notícia trágica, porque traz a notícia da morte de um dos maiores líderes dessa nação. Quem foi essa pessoa, pastor? Um homem chamado Josué. Quem foi Josué? Essa é a primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos entenderem esse texto. Quem foi Josué? Josué foi aquele homem, um dos espias, que não se abateu quando viu as dificuldades da terra, porque Josué aprendeu que tudo que é bom dá trabalho para ter, as coisas nem sempre são fáceis, tem que suar, tem que arregaçar as mangas. Então Josué, ele não se abate em ver os gigantes, em ver as dificuldades, não, pelo contrário, ele diz: vamos subir, Deus é conosco. Josué é esse homem, e ele se torna então, pastor Sandro, o primeiro general de Israel, o primeiro general de guerra, Ele foi aquele que, a Bíblia diz que quando Moisés ficava com as mãos levantadas, a Bíblia diz que Josué estava lá lutando, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, a Bíblia diz que Josué prevalecia, era um vencedor. E Josué, mesmo cansado, mesmo diante das batalhas, ele é um homem que não sai da posição, e essa é a raiva do diabo, porque às vezes mesmo cansado, nós estamos aqui, nós não desistimos. Essa é a raiva do diabo, porque talvez você está passando luta, passando prova, está um frio lá fora, mas você está aqui adorando a Deus, buscando a Deus, clamando esse Deus. Então, Josué sabia, irmãos,
que embora nele havia ainda algumas, talvez ele não se sentia apto, mas Josué sabia que quando falta habilidade, quando falta talento, quando falta jeito, nunca vai faltar Deus. Ele aprendeu isso com Moisés. Moisés foi o homem que ele substituiu, foi o homem, o maior líder, o maior vulto do Antigo Testamento, chama-se Moisés. Foi aquele que trouxe os 10 mandamentos, foi aquele que abriu o Mar Vermelho, foi aquele que trouxe, né, as 10 pragas do Egito, que tirou água da rocha, maná, coluna de fogo e nuvem no deserto. Meu Deus! E Josué viu tudo isso, e ele sabia que Moisés também tinha suas debilidades, as suas fraquezas, mas Josué sabia, irmãos, que nunca foi Moisés, sempre foi Deus. Quem está entendendo, irmãos? Não tem a ver conosco, é o Senhor. Eu lembro, irmãos, que eu fiquei doente uma época, eu pastoreava aqui em Campinas, e o médico disse: você precisa delegar, você quer fazer tudo, aliás, tem até, pastor, depois eu quero ver, tá, pastor? Dizem que se você quer conhecer se um pastor é bom, você tem que olhar o tamanho da chave da igreja. Se ele é aquele pastor que tem um monte de chave, é porque ele não sabe delegar a função. Diz que o bom pastor tem só a chave de entrar e boa. Então eu aprendi isso, eu delego, não faço mais nada. Mas na época foi muito difícil, e eu passei o culto da manhã para o pastor Adalberto, lá no Anchieta, né? E irmãos, você quer que eu fale? Melhorou o culto, começou a vir mais gente. Por quê, irmãos? Porque não tem a ver conosco, sempre é o Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Isso deve alegrar o teu coração, porque talvez você está passando por luta, por dificuldade, você está com o coração sangrando, e é Deus falando: não tem a ver com você, sou eu que vou dar a resposta, sou eu que tenho a chave, sou eu que faço. Quantos podem dar glória a Deus pelo Senhor? Então, irmãos, esse homem, sobre a gestão de Josué, eles tiveram assim vitórias lindas, né? Aqui me vem à mente aquela vitória contra Jericó, né? Foi também Josué que não só que derrubou as muralhas de Jericó, mas foi também Josué que percebeu que eles iriam perder a batalha se chegasse a noite. E esse homem então ora ao Senhor para que o sol se detesse, né? Ele orou lá no vale de Agilon, e a Bíblia diz que Deus parou a terra, irmãos. Imagine isso. Olha o que Deus é capaz de fazer por você que chegou aqui nessa noite, passando por lutas, por dificuldades, talvez sem esperança. Deus é capaz, irmãos, de parar tudo para alcançar você, para abençoar a sua casa, a sua família. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então Josué é esse homem, um homem extraordinário. E aí vem a Bíblia, irmãos, com uma notícia, que esse homem tão bom, ele morre. Quando foi que ele morreu? Essa é a segunda. Primeiro eu respondi quem foi Josué. Segunda coisa que eu quero responder é quando é que Josué morreu? A Bíblia diz, o verso 1 diz que era um momento de subida. Nessa hora ele morre. Nasce uma pergunta: puxa vida, mas por que nessa hora? Na hora, não tinha uma outra hora para morrer, meu Deus? Eu fico às vezes, mas justo na minha vez. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu lembro que eu ganhei uma passagem, irmãos, para Israel, tudo pago, irmãos. E aí na minha vez de ir para Israel, a guerra surgiu, e eu perdi a passagem, na minha vez. E até hoje eu não fui lá para Israel, perdi a bênção. E aqui é a mesma coisa, bem na hora do upgrade, bem na hora da exaltação. Irmãos, como a vida é contrastante, né? E Deus está falando aqui que mesmo nos momentos de subida, mesmo nos momentos bons, às vezes a gente pode perder também. E é nessa hora que a vida exige inteligência emocional, para que as nossas lágrimas não nos tirem dos planos de Deus.
Esses dias eu respondi uma caixinha de pergunta lá do Instagram. A irmã me perguntou, né, como fazer para prosseguir. Ela falou: eu fui traída, como é que eu não estou conseguindo, está difícil. E eu falei para ela: eu não estou aqui diminuindo a sua dor, minha irmã, eu sei que é triste passar por um tipo de coisa, você não merece, mas o que eu posso dizer é que a vida não acabou. Você está passando por um momento ruim, não uma vida ruim, é um momento, e momentos passam. O que você não pode é ficar nessa dor, ficar nessa coisa, que eu fui traída, eu fui isso. Não, a vida continua. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós não podemos parar. Eu sempre falo isso, irmãos, nós estamos falando da morte aqui de Josué, né? Não pare, irmãos, não pare. Quando eu vou fazer um funeral, eu sempre falo, óbvio, para os vivos, né? Não, o morto não ouve, mas para o vivo eu falo sempre: não entre nesse caixão. Por quê? A vida continua. E se a pessoa que está no caixão pudesse falar, ela não pode, porque Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Se ela é uma pessoa saudável, ela pudesse falar, ela ia falar: continua. Eu sempre falo para minha mulher, irmãos, falo mesmo, eu sou louco pela minha mulher, eu tenho os 4 pneus arriados por ela, eu gosto demais dela, irmão, eu faço de tudo pela minha casa, pela minha família, mas o dia que ela morrer, morreu, irmãos. Eu já vou piscar para umas irmãs no velório, que eu não vou ficar sozinho não, a vida continua. Não, irmão, eu prego isso, não vou viver? É isso mesmo. E se eu morrer antes, se ela quiser continuar, ela tem que continuar, segue a vida, e dessa vez vê se casa com um homem rico e não com um pastor. Aleluia. Muito bem, vamos lá. Então, irmãos, nesse momento de subida, nesse momento, ele morre. E aí então, esse povo pensa em parar. Diga para o irmão do lado assim, ó: você está proibido de parar. Fala aí, você está proibido de parar, em nome de Jesus. Então eles tomam uma decisão, e eles perguntam, eles consultam o Senhor, eles falam com o Senhor, e a pergunta é o seguinte: quem subirá? Quem subirá? E se eu sou Deus, eu não escolheria quem eles escolheram, porque a Bíblia diz que Deus escolheu Judá. Eu não escolheria Judá, eu escolheria Simeão, porque era uma tribo mais forte. Eu talvez escolheria a tribo de Levi, ou eu escolheria talvez a tribo, deixa eu ver aqui, eu marquei o nome dessa tribo aqui, que é muito boa. Ela é uma tribo de gente de corintiano, irmãos. Era uma tribo raçuda. Mas Deus não escolhe os melhores. Deus pega a menor tribo, irmãos, a tribo de Judá. Judá subirá. Meu Deus, para subir, para um desafio tão importante. E aí eu respondo uma terceira pergunta. A primeira é: quem é Josué? A segunda pergunta que eu respondi é: quando foi que ele morreu? Agora, a terceira pergunta que eu quero responder é: que ele morreu na subida. Que subida é essa? Que subida é essa, pastor? Bom, a Bíblia diz que essa montanha, outros tentaram subir. A Bíblia narra que 70 reis tentaram subir e não conseguiram subir, porque quem estava lá em cima era muito forte e tinha vantagem e sabia usar a vantagem. Portanto, essa subida era um super desafio, e eles sabiam disso. E isso nos ensina, irmãos, que o fracasso dos outros, porque todos fracassaram aqui, 70 reis fracassaram, e é muito comum a gente pensar assim:
todo mundo fracassou, então eu não vou tentar. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o fracasso dos outros não pode servir de parâmetro para mim. Não meça a sua vida pelo fracasso do outro. Não significa que se eles não conseguiram, você não conseguirá, porque a sua vida é a sua vida. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é diferente do que Deus tem para fazer na vida do outro. Quantos estão entendendo isso, irmão? Não meça, para de ficar medindo, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Meu irmão, a sua história com Deus é única, entenda isso em nome de Jesus. E eu estou pregando aqui hoje para esse tipo de pessoas, com certeza, porque talvez aqui tenha pessoas que ninguém da sua família foi para fora do país, mas eu estou aqui para dizer que você vai ser o primeiro em nome de Jesus. Talvez na sua casa, na sua família, nunca ninguém fez uma faculdade, mas eu estou aqui para dizer para você, você vai ser o primeiro da sua família em nome de Jesus. Talvez, eu estou pregando aqui para a gente que na sua casa, nunca ninguém aprendeu um segundo idioma, mas eu estou aqui para dizer que você vai ser o primeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou dizendo que talvez eu esteja pregando para alguém aqui, que na sua família ninguém escreveu um livro, mas você vai ser o primeiro em nome de Jesus. Sabe o que eu estou pregando, irmãos? Eu estou pregando na minha vida, porque na minha casa, nunca ninguém tinha ido para fora do país. Sabe quem foi o primeiro? Joe. Oh Deus, repreenda essa inveja, Pai. Na minha casa, irmãos, na minha família, queridos, ninguém fez faculdade. Sabe quem foi o primeiro que fez? Eis-me aqui. Na minha família, irmãos, ninguém aprendeu um segundo idioma. Sabe quem está aprendendo? Está aqui, ó. Família, ninguém nunca escreveu um livro. Sabe quem já escreveu 2? Eis-me aqui. Inveja dura, né, irmãos? Oh, meu pai. Machado de Assis escreveu, essa de Queiroz escreveu, e Luciano Granado também escreveu livro. Aleluia. Então, meus irmãos, prestem atenção. Josué morreu, e tudo parece que contribui para dar errado, porque geralmente tem que subir o mais talentoso. Como eu disse, eu escolheria a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, né? Que era esses raçudo que eu falei, que eles eram corintianos, né? Eles eram fortes, mas Deus nos surpreende e escolhe quem? Judá. A palavra de Deus diz que Judá subirá. Esse era o que todo mundo não escolheria. Mas entenda, irmãos, o padrão de escolha de Deus é diferente do homem. Vocês se lembram do próprio Davi, né? Quando chegou o primeiro rei, né? O primeiro filho de Jessé, e Samuel estava lá para ungir o novo rei de Israel. Chegou o primeiro era bonito, o primeiro era forte, o primeiro assim era, sabe aquela presença, aquele cara que você fala, que cara top. Nós não temos foto, não temos imagem, para vocês só entender, era parecido comigo esse cara, lindo. Mas foi esse que Deus escolheu, irmãos? O que Deus falou? Deus repreende o profeta e diz assim: o homem vê o que está diante dos olhos, eu, porém, o Senhor, vejo o coração. E é isso que Deus contempla, irmãos. Deus não vê se você é talentoso, o que Deus vê é o seu coração. Talvez você não é o cara mais talentoso, mas você é disponível, é você que Deus vai usar. Os valores, os padrões de Deus são diferentes, e é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas mais fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez
na boca de alguém, na boca de um homem, o seu currículo é um currículo para exclusão, né? Talvez as pessoas falem aqui, ele não cabe, ele não tem dinheiro, ele não tem contato, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Ei, você pode não caber no plano de um homem, mas você cabe no projeto de Deus. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus confunde mesmo, e vai confundir os especialistas, os críticos, os sócios, os médicos, porque o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, cuidado, porque se nós estamos aqui, Deus tem um projeto comigo, com você. Cuidado para não dar desculpas, porque as nossas desculpas podem invalidar aquilo que Deus quer fazer. E irmãos, eu tenho entendido que geralmente Deus chama essas pessoas e coloca elas em meio aos tubarões, né? Nós queremos nos esconder, né, nas cavernas das nossas deficiências. Quem sou eu, né? É Jeremias dizendo, quem sou eu não sei falar. Deus fala para ele assim: eu já te conhecia antes da sua mãe, Jeremias, e eu tinha te dado por profeta às nações. Quem está entendendo, irmãos? Porque Deus é assim, Deus faz, né? O próprio Davi foi excluído, irmãos. Eu estava falando agora há pouco aqui dos irmãos. Há uma corrente teológica que diz que Davi não era filho legítimo. Não estou afirmando, tá, irmão? Estou falando que é uma corrente teológica. Eu já falei com um judeu e disse que há também na escola judaica pessoas que pensam assim. Inclusive tem um filme passando no stream se eu não me engano, oh meu Deus, acho que é da Paramount, eu não agora de cabeça, chamado Davi. Casa de Davi é o nome eu recomendo que você assista. É uma novelinha, óbvio, né? Não é fiel ao texto, mas é linda a história. E nesse filme, nessa série, né? Ali também Davi, ele não é um filho legítimo. Pastor, isso tem base bíblica? Sim, irmãos. Salmo 51, Davi afirma: eu nasci em pecado. A segunda coisa que nós podemos pensar dessa forma é porque quando Jessé vai ungir o novo rei de Israel, todos os filhos estavam lá e Davi não estava. E uma terceira questão é uma questão de estética, porque ele é diferente dos irmãos. A estética de Davi era ruivo, Davi era diferente dos irmãos. Então há uma corrente teológica, né, que afirma isso. Então Davi está excluído pela família, excluído pelo pai. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: eu achei meu servo Davi, e com meu santo óleo o ungi. Por quê? Porque ninguém consegue esconder o que Deus quer mostrar. Meu irmão, pode puxar o seu tapete, pode fingir que não conhece você, pode fazer até macumba, meu irmão, mas se Deus tem algo na tua vida, meu irmão, pode levantar o inferno. Deus, Ele é quem faz. Deus é quem coloca as mãos, é Ele que exalta, é Ele que levanta, é Ele que muda, é Ele que abre o mar, é Ele que salva, é Ele que cura. Quantos estão entendendo isso, meus irmãos? Ninguém pode esconder o que Deus quer mostrar. Então, irmãos, esse é o cenário. Josué, que eu expliquei quem é, morreu, e eu expliquei quando foi que ele morreu, na subida, e eu expliquei para você que subida é, porque a Bíblia diz que havia um rei lá, e esse rei, irmãos, quando tentavam subir lá, sabe o que ele fazia, irmãos? Ele pegava o rei que tentou subir, e ele tirava os dedões da mão e dos pés, e esses homens ficavam rastejando, ele não matava, ele era um homem cruel, ele era um homem maldoso. Então não é fácil essa subida, porque eu falei que Deus tem lugares altos e todo mundo falou glória a Deus. Só que o fato de ser alto não significa que vai ser fácil, irmãos, porque a vida é um processo, tem lutas, tem dificuldades, faz parte disso. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo qual foi o ato de mais coragem de Judá, o que fez de Judá tão nobre, irmãos? Porque quando ele foi chamado, Deus falou: vai ser Judá.
admiro, irmãos, em Judá, e isso está no primeiro versículo que nós lemos, é que ele chama o seu irmão Simeão para ir com ele. Ele pede ajuda. Ele entende, irmãos, que o fraco tem que andar com o mais forte. Sabe que Deus está falando aqui conosco hoje? Se cerque de gente melhor. Mude os seus relacionamentos. Talvez você está andando com gente pessimista, derrotista, e Deus está falando aqui que você precisa andar com gente que sonha, com gente que tem projeto, é isso, irmãos. Pare de andar com quem, tem gente que você fica, irmãos, quer coisa que eu tenho horror, é chegar em uma igreja e o pastor começar a falar mal de outro pastor. Irmão, eu fico, porque não, né, Sandro? Não tem cabimento, irmão, nós não temos que falar de ninguém, nós temos que cuidar da nossa vida. Então eu não quero andar com gente fofoqueira, com gente que fica falando mal. Eu mudei os meus relacionamentos, irmãos. Então, por que estou dizendo isso? Porque Deus não chamou você para ficar aqui, irmãos. Deus chamou para você ficar aqui. Quantos estão entendendo? Agora, qual é o segredo? Porque vocês estão aqui, numa quarta profética, dizendo céus abertos. Qual é o segredo do céu estar aberto? Porque o céu abriu para esse povo. Sabe qual é a chave aqui, irmãos? É que a Bíblia diz que eles consultaram ao Senhor. Quer ver? Faz favor, pastor Sandro, vem cá, pastor. Vem cá também, irmão. Vem cá também, irmão. Chega aqui os três aqui, ó. Você tem jeito de Paulo. Vem aqui, você vai ser Paulo. Isso. Vem aqui. Isso, fica aqui, Paulo. Paulo vai ficar aqui. Você vai ser Apolo, você tem jeito de Apolo. E você vai ser Deus, pronto. Aí, irmão, ó, então eu dei moral para você. Não, vai. Agora. Então, tem como colocar aí na mídia, colocar 1 Coríntios 3,6? Eu sei que é um versículo, irmãos, que fala de crescimento de igreja, mas eu entendo que isso serve para tudo na vida. Essa é uma chave, irmãos. Pastor, eu quero céus abertos. Quantos desejam os céus abertos? Essa é a chave. Qual é a chave? 1 Coríntios 3,6. A Bíblia diz lá o seguinte: que Paulo, ele plantou, Apolo, ele regou, mas quem foi que deu o crescimento, gente? Não, vamos lá, vamos de novo. Eu quero você, igreja viva, porque se eu estivesse pregando no cemitério, estaria mais vivado do que hoje aqui. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá. Paulo fez o que, irmãos? Paulo? Diga, Paulo? Aí ficou bom. E Apolo? E Deus fez o quê? Vocês percebem que aqui é uma equação perfeita? Porque não tem como Deus dar o crescimento se ninguém fez nada. Aleluia. Porque Deus não precisa da gente, mas Deus conta conosco. Então o segredo está aqui na vida, irmãos. O segredo é você plantar, regar e ter Deus aonde? Na equação. Qual que é o problema do ser humano hoje? Nós tiramos Deus da equação. Dá licença, Deus, faz favor, Deus, vai lá no cantinho lá, fica lá, Deus. Nós tiramos, e aí ficamos a vida inteira assim, plantando, regando, e aí a gente fica falando, não sei porque as coisas não dão certo na minha vida, não sei porque não vai, não sei porque eu não cresço, não sei, sabe por quê? Porque você tirou Deus da equação. Como é que eu trago Deus na equação? É quando eu estou num culto como esse, eu estou trazendo Deus para a minha vida. Como é que eu trago Deus para a minha vida? É quando eu dizimo, quando eu dizimo, opa, sabe por quê? Porque talvez amanhã você vai ter participado de uma entrevista de emprego, e você vai chegar lá, e você vai olhar para 20 candidatos, e você vai dizer assim, eu não sei eles, mas eu ontem estava no culto, outra coisa, eu não sei eles, mas eu sou dizimista. Eu estou dizendo, eu tenho Deus na minha vida. Eu trago Deus quando eu sou fiel nos cultos, eu trago Deus quando eu jejuo, eu trago Deus quando eu coloco lá na minha casa uns louvor. Tem que pôr uns louvor lá, irmã. Coloca lá, deixa tocando a Cassiane lá, deixa ela tocando. É fogo, 500 graus, cai, queima tudo. Busca, põe lá, irmãos. Marcha na sua casa, pega a roupa, não é pecado não, irmãos. Para com essa, pega as roupas lá do povo lá e fala, irmão, toca nesse menino aqui, Senhor, tá difícil ele, está querendo torcer para o Palmeiras, está repreendido isso em nome de Jesus, quebra essa maldição. Agora, irmãos, quando eu trago Deus, vem cá, Deus,
Para mim, pode ser a montanha que for, pode ser irmãos, o tamanho do inimigo que for, porque maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Sabe que eu me lembro agora aqui, pastor? Eu acho que eu até contei aqui, mas vale a pena contar. Do menininho, que a mãe falou assim para ele assim, a mãe falou para o filho, amanhã nós vamos no mercado. Isso muitos anos nos Estados Unidos, isso aconteceu, isso é real. Os Estados Unidos estavam numa crise, eu estou falando de 1900 e bolinha. E a mãe falou assim para o menino, filho, nós vamos no mercado, e não me peça nada. A mãe não tem dinheiro para comprar nem bala. É só o essencial. Não sei se alguém já passou por isso. É difícil falar com uma criança, né, irmãos? Não peça nada. E eles foram para o mercado, irmãos. Quando chegou no mercado, o menino viu, sabe aqueles potes de bala? Lembra daqueles que... Da sua época, Sandro? Isso. Não tem mais. Era um negócio que virava assim, você escolhia. Aí, irmãos, quando o menino viu a bala, o menino ficou assim, travou. E aí o dono percebeu e falou para o menino, você quer uma bala? A mãe gritou, não temos dinheiro. Mãe ruim. E o menino lá. E o dono, naquela situação, falou, pega, filho, pode pegar a bala. Pega quanto você quiser. E o menino lá, travado. Aí o dono percebeu que o menino não ia pegar. O dono encheu a mão. Aí o menino fez assim com a camisa e pôs um monte de bala, irmãos. E aí o menino saiu tudo contente do mercado. A mãe dele deu uma dura nele. Eu falei que nós não ia comprar, mas ele ofereceu. Por que você não colocou a mão lá e não pegou bala? E ele falou assim, porque a mão dele era maior que a minha. Que tem gente que tem delay. Quando chegar em casa ele vai entendi. O que eu estou falando, irmãos? É que quando eu trago Deus para a minha história, para a minha vida, a mão dele é maior do que a sua luta, é maior que o seu problema, é maior que a sua dificuldade. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas vim hoje aqui na qualidade de profeta, meu irmão. Não importa a sua montanha, não importa a sua dificuldade, não importa, se Deus estiver na sua vida, você vai prevalecer em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu vou agradecer Paulo, vou agradecer Apolo, e o próprio Deus está agradecido também. Glória a Deus. Se coloque de pé, gente. Glória a Deus. Agora, irmãos, entendem? A mão de Deus é maior. Eu tenho que trazer Deus para a minha equação, mas isso não tira o que? A minha parte. Me vem à mente aqui, isso eu vivi lá em Curitiba. Eu era pastor em Curitiba. Chegou um irmão lá e disse assim para mim, trouxe uma cesta básica bonita, irmãos, tinha até produto de limpeza, e o que mais chamou a atenção é que tinha panetone da Balduco. Isso mexe com quem é gordinho, o gordinho fica louco. E eu olhei assim para aquele panetone, eu cresci o olho, e aí eu acho que ele percebeu, ele falou assim, é para dar para quem precisa, viu, pastor? Aí eu pensei comigo, eu preciso do panetone, né, mas também. Irmão, ele foi embora, passou uns minutos, eu estou falando de alguns anos atrás, irmãos. Tocou o telefone fixo ainda, lembra? Estava no escritório da igreja, tocou uma irmã chorando. Pastor, eu reconheci a voz dela. Minha irmã, que é com o pastor? Eu estou com vergonha. Falei, minha irmã, sou meu irmão. Fala, ai pastor, é que eu estou no meu limite, pastor. Não tem mais nada aqui em casa. Não tem arroz, não tem feijão, não tem óleo, não tem nada. E eu dei uma gargalhada. Ela falou, o senhor está rindo de mim? Eu falei, não, irmã, eu estou rindo porque Deus é fiel. Há alguns minutos atrás passou um irmão aqui com uma cesta básica top, tem até panetone. Se a irmã não quiser o panetone, eu fico com o panetone, porque às vezes a pessoa não gosta, né? Às vezes não gosta. Ela falou, sério, pastor, louvado seja de crente, irmão, gente crente. Oh, glória a Deus, Deus ouviu minhas orações. Eu falei para ela, agora, irmã, venha buscar aqui. Sabe o que ela falou para mim? Mas eu tenho que ir aí? Falei, não, vou mandar por e-mail para a irmã. Aí você entende, pastor Sandro, por que ela está passando fome? Porque não tem coragem
Irmão, nós estamos falando que Deus tem lugar alto, mas não estou falando de facilidade. Eu não estou vendendo um evangelho de facilidade aqui, irmãos. Aliás, o reino de Deus, a Bíblia diz, ele é tomado pela força. As coisas de Deus é assim, meu irmão. Não é, o evangelho não é contemplativo, o evangelho é ação, meu irmão, é fazer. E quando eu faço, Deus coloca a mão, Deus honra, Deus abençoa. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou vivendo uma situação. Olha, se é você, pastor, eu estou vivendo uma situação, mas eu quero colocar Deus nessa situação. Eu quero que você saia do lugar e venha aqui no altar para nós orar mais rápido, irmão, que eu tenho 3 minutos, rápido. Pastor, eu vou trazer Deus para a minha equação. Eu não estou dizendo que você não tenha Deus, tá, irmãos? Eu estou dizendo que você está vivendo um momento difícil e você vai buscar Ele agora, e Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer solução. Tem um milagre te esperando aqui no altar. E tem gente que fala assim, mas tem que ir aí? Tem, irmão, tem que sair do lugar. É isso aí. Porque se você não tem força nem para sair do lugar, você não vai subir montanha nenhuma, irmão. Mas se Deus falou com você, pastor, essa palavra é para mim, eu quero uma resposta, eu quero uma solução. O altar é um lugar de milagres, o altar é um lugar de bênção, de provisão. Irmãos, aqui em Campinas tem lugar top demais, gente, top demais. Lá no Cambuí tem o Romanos. Pense num restaurante italiano. Só de lembrar, olha, até água na boca, gente. Lugar top. Mas não existe lugar melhor do que o altar de Deus. Não tem. Porque todos esses lugares, irmãos, oferecem o que perece. Mas o altar de Deus é o pão vivo que desceu do céu. O pão que não perece. Ele está aqui para nos dar vitória, nos dar livramento, e nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, se o pessoal do louvor quiser subir, fique à vontade. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos reunidos aqui, há irmãos e irmãs que chegaram diante desse altar, Senhor. Eu não sei quais são as suas montanhas, quais são as suas dificuldades, mas a Tua palavra diz que o Senhor deu vitória a Judá, e eu creio que o Senhor vai dar vitória a esse homem, a essa mulher. Eu não sei o que ele tem passado, o que ele tem enfrentado. Talvez é algo mais poderoso do que ele, talvez é uma situação maior do que ela. Outros tentaram e não conseguiram, mas nós estamos hoje buscando. E assim como o Senhor deu vitória a Judá, dá vitória a esse meu irmão, essa minha irmã. Toma ele pela mão, o ajuda, Senhor, o fortalece. Tira, Senhor, o cansaço, tira o desânimo, tira a tristeza, tira a apatia, tira, Senhor, tudo aquilo que não é teu, tira a ansiedade, tira a incredulidade, tira, Senhor, em nome de Jesus. E começa, Senhor, a abençoar o teu povo, a dar vitória ao teu povo. Ó Espírito Santo, sopra sobre essa igreja, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa adestrar as mãos de cada pessoa aqui, porque talvez alguém aqui nesse altar dizendo, eu não consigo, eu não posso, e é verdade, nós podemos não conseguir, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, e é Ele que nos chama, é Ele que nos prepara, é Ele que nos habilita, é Ele que adestra as nossas mãos. Então, meu Deus, abençoa esse povo, enxuga as lágrimas e dá vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós cremos, ó Deus, que o que está ligado aqui na terra já está ligado no céu. Eu declaro céus abertos sobre esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.